Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Mimi e esse é o MimiTube e você está convidado para um vídeo super legal agora, porque eu vou falar um pouquinho sobre as assessorias de EB3 Unskilled. Pode ou não pode? Eis a questão. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também vou falar um pouquinho sobre o que é o EB3. Então fica comigo após a vinheta. Então olha só, o que é o EB3? Bom, o EB3 é um visto de trabalho que dá direito ao Green Card e ele permite que uma pessoa da família aplique esse visto e as outras pessoas, os dependentes e o cônjuge também possam trabalhar, viver legalmente nos Estados Unidos. Bom, esse visto é super legal, ele tem 3 categorias, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, aliás tem uma playlist inteira falando sobre isso, semana após semana eu vou postando aqui, então se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, aproveita, não perde tempo para ficar por dentro de todas as dicas, todos os detalhes desse visto, como foi a minha experiência e também a vida aqui na América, né? Porque é muito legal acompanhar tudo isso. É um visto que supre as necessidades de trabalho das empresas americanas que não encontram pessoas para trabalhar. Os americanos nativos não querem trabalhar nessas posições, então as empresas têm essa possibilidade de trazer pessoas de outros países para trabalhar em suas empresas, e é isso que o EB3 possibilita. É legal também dizer que esse visto ele pode ser aplicado dentro dos Estados Unidos quando você tem um status ok, né? Quando você não está fora de status. E também pode ser aplicado de qualquer outro país do mundo, inclusive o Brasil. E aí ele recebe o nome de consular, é um processo consular quando é feito de algum país e quando é dentro dos Estados Unidos é um processo de ajuste de status. E agora a grande questão, como faz para aplicar esse processo? Como funciona tudo isso? Temos 3 formas, 3 maneiras super interessantes e eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. E também a qual eu utilizei. Dá para você aplicar esse processo sozinho? Sim, é possível. Eu não tenho informação nenhuma sobre isso porque eu não fiz dessa maneira, não conheço ninguém que fez dessa forma, mas eu sei que dá pra gente fazer de forma independente também, sozinho, mas não é tão simples assim. Por isso que eu escolhi uma outra forma de aplicar esse processo. A segunda forma de aplicar esse processo é através de um escritório de advogados de imigração. Tem alguns escritórios que já trazem algumas vagas, né, que têm disponibilidade de vagas. Tem outros escritórios de advogados que não trabalham com nenhuma vaga, eles pedem para que você traga o sponsor, para que você tenha essa vaga, e aí eles fazem o processo para você, fazem a cobrança dos honorários tranquilamente. Então a segunda maneira é com os advogados. E aqui nós temos um ponto importante de atenção, olha só. Tem alguns advogados que acabam defendendo que as assessorias que prestam serviço para o EB3, elas estão vendendo a vaga. E aí eles são contra a contratação desse serviço de assessorias, né? Porque eles defendem que só os advogados podem fazer, que tem que ter um monte de rigores para isso, etc e tal. Bom, eles têm os argumentos deles e eu tenho o meu argumento, que foi, contratei sim uma assessoria que fez para mim esse link, né, entre o meu interesse de trabalhar, morar e ter o Green Card nos Estados Unidos e a empresa que precisava de empregados para trabalhar. Então foi assim que eu apliquei, foi dessa maneira, né, eu realmente pesquisei sim várias empresas, várias vagas para que eu pudesse contratar e fazer esse processo através de uma assessoria de EB3. E mais uma vez eu vou dizer, gente, eu não represento nenhuma assessoria, não trabalho com vagas, nada disso. Aqui eu tô contando para vocês a minha história, a minha experiência e quem sabe tirar dúvida de quem está nesse processo, de quem está indeciso. É interessante trazer informação de qualidade, baseado na minha experiência, não no que eu ouvi falar, tá? Então não estou defendendo nenhuma assessoria, também não estou incentivando que você faça com uma assessoria, estou apenas mostrando um caso da vida real de como foi comigo. Então, o papel da assessoria, o que ela faz? Para que ela serve? Por que a gente paga um belo valor pelo trabalho deles?
Então a empresa de assessoria, ela vai fazer o link, como eu já disse aqui em outras situações, entre os empregados e o empregador. É simples, é basicamente isso. E também ela presta serviços, outros serviços, né? Tirando as nossas dúvidas, são muitas. Acalmando a gente nos momentos de ansiedade, que são muitos. Então, tirando dúvidas, acompanha a gente, né? Orienta em cada fase do processo. E é interessante que você se sinta amparado para isso, caso você não tenha essa segurança, né, de fazer o processo sozinho. Então, a empresa ela vai prestar esse papel para a gente. É legal também falar que a empresa de assessoria de EB3, ela também vai manter o link. Isso foi no meu caso, tá, gente? A empresa que eu contratei fez isso. Então, tô falando aqui do que aconteceu comigo. Eles faziam o link entre os empregados e os advogados que cuidam desse processo, né? Então, eles não trabalham sozinhos. A maioria das empresas tem advogados, né, contratados também para que possam prestar esse serviço, né? Então, tomem cuidado. Esse é um alerta para vocês. Tomem o cuidado de verificar se a empresa que vocês estão contratando tem um time de advogados, para que eles possam prestar esse serviço para vocês de forma consciente, tranquila e principalmente de forma legal. A empresa que eu contratei também teve um serviço adicional, aliás, são vários serviços adicionais que nos ajudam na chegada, na acomodação, na adaptação nesse primeiro momento na América. E é claro que eles cobram um valor também por esse serviço, né? Então é até legal justificar isso para o cônsul, caso seja perguntado para você, por que você pagou um valor, né, para que uma outra empresa fizesse todo o serviço, todo esse processo. Então essa é a principal função da empresa de assessoria. E é legal aqui falar também que essas empresas, elas trabalham com as vagas que já estão disponíveis para esse tipo de visto. As vagas, elas só ficam disponíveis para aplicar a LC, que é a Labor Certification, se ela já tiver passado por um processo anterior de verificação. E essa verificação, ela acontece com a empresa, né, com o sponsor que vai te contratar, para saber se é idôneo esse processo. Por quê? Dentro dos Estados Unidos tem que ser averiguado, verificado se não há trabalhadores disponíveis para essa vaga. Por exemplo, a vaga tem que passar por vários dias com anúncio no jornal local, anúncio em plataformas da internet, enfim, e não pode ter ninguém interessado nessa vaga durante aquele período. Se aparecer uma pessoa interessada em entregar o currículo, for fazer uma entrevista naquela empresa, todo o processo cai por terra e tem que se iniciar tudo novamente. Entre outras regras que não são específicas aqui, eu não tenho nem esse conhecimento para passar para vocês, mas o que eu sei é que essas vagas precisam estar disponíveis no mercado, com toda essa verificação pronta, para que possa ser oferecida para os trabalhadores estrangeiros. Então, cuidado, tenham atenção, pesquisem sobre isso com a assessoria que você vai contratar, ou se você vai fazer esse processo com um advogado ou até mesmo sozinho, tomem cuidado de verificar se essa parte dessa fase do processo está tudo ok, se está tudo certinho, se já passou por toda essa verificação e está pronta para ser levada ao Departamento de Trabalho americano e ser aplicada a sua licença de trabalho. E aí fica a seu critério contratar ou não uma empresa, fazer ou não diretamente com advogados ou até mesmo sozinho. Mas o que eu desejo aqui é que você faça de uma maneira consciente, tranquila, de forma legal. E, gente, eu espero vocês aqui no próximo vídeo com outros assuntos sobre EB3, com a vida na América, o dia a dia, o meu trabalho, enfim. Se você ainda não me segue lá no Instagram, então não perde essa oportunidade, me siga lá e também aqui no YouTube. Se inscreve no canal, acompanha sempre, compartilha esse material com todo mundo que, assim como você, quer oferecer o melhor para sua família e está no processo EB3 Unskilled. Eu espero você na próxima semana. Fica com a gente por aqui. Até mais. Tchau, tchau.